Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou num ambiente diferente, a iluminação talvez não vai estar muito boa, mas vim aqui gravar esse vídeo para vocês, o passo a passo desse desenho. Para quem não me conhece, eu me chamo Janete, aqui no canal eu trago dicas de pintura em fraldas, tá bom? Aqui eu já estou preenchendo o fundo dessa fraldinha. Esse risco é da Márcia Sueli, da apostila de riscos gratuitos dela. Decidi aqui fazer umas fraldinhas pronta entrega e vim aqui gravar pra vocês, tá bom? Eu estou preenchendo aqui o fundo com um azul bebê. O pincel que eu tô utilizando para preencher, esse agora que eu peguei aqui no momento é da Condor, número 8, o Gisser da Macia. E aquele outro é um pincelzinho meu velho de guerra aqui que eu utilizo para estar fazendo o preenchimento do fundo, tá bom? Aqui eu sempre trabalho, né, como eu já ensinei nas outras pinturas minhas, eu trabalho tinta e diluente, tá bom? Mas se vocês não tiverem, não fica presa a isso, tá? Dá pra fazer só com a tinta também, uso uma tinta mais diluída, tá bom? Ou também vocês podem pegar, se você tiver clareador, coloca um pouco dele num potinho e coloca um pouquinho de água junto, deixa ele ficar bem molinho, ele funciona bem também, no lugar do diluente. Eu já fiz isso, tá bom? Uma vez fiquei sem meu diluente e não estava encontrando aqui na cidade, nos lugares que eu compro. E daí eu fiz isso, eu tinha bastante clareador que eu quase nem utilizava. Aí foi um jeito de eu utilizar ele, fiz isso. Então, gente, aqui eu tô pintando essa fraldinha de boca que vai compor um kit que eu estou fazendo. Esse bebezinho aqui, como vocês podem ver, tá mais próximo aqui à borda da fralda, porque eu deixei um espaço para estar personalizando, colocando o nome do bebê, que a mamãe que escolheu essa fralda, né, ficar com ela e tem a opção de personalizar, e eu quero colocar daí um nome maior, com as letras maiores, então eu deixei ele mais de ladinho. Esse daqui eu não tô pintando no centro da fralda, não. A fralda que eu utilizo é da Cremer, tá bom? Creme Pintboard. Feito isso, agora eu venho aqui, ó, com a cor erva doce. Na verdade, tá mais pro verde soft, né? Porque eu que fiz essa misturinha. Mas um verdinho clarinho, tá? Que você tiver aí. Se você não tiver nem a erva doce, nem o verde soft, pega um pouquinho de um dos verdes que você tem aí, tipo um verde pistache, e mistura com branco até obter um tom bem clarinho que você pode estar utilizando no lugar, tá? Do verde soft ou do erva doce. Esse meu aqui eu que fiz a misturinha. Até ele ficou um pouquinho mais escuro do que geralmente eu gosto, mas não tem problema não. Vou preencher aqui todo o chão com o meu pincelzinho. Esse aqui é da Cássia, tá? Eu tenho ele há muitos anos. Ele já tá com as cerdas todas abertas. Aí eu utilizo pra fazer o preenchimento do fundo. Eu acho bem prático. Se você não tiver, pega aí um pituá, umas cerdas mais macia e faz o preenchimento. Pega um pituá pequeno, menor. Eu não tenho costume muito de usar o pituá não, porque eu já acostumei com esse. Eu até tenho um pincel pituá, mas eu gosto de utilizar esse daqui, já acostumei. Sempre a gente tem aquele pincel preferido, né? Então, feito isso, preenchi aqui o fundo. Espero que a imagem esteja boa aí pra vocês. Eu gravo no celular, não tenho nenhum aparato, nada assim que me ajude aqui a melhorar na gravação. Eu só uso o celular e a iluminação que eu tenho mesmo aqui em casa, que é a minha lâmpada da cozinha no momento. Porque no meu cantinho lá, que é o meu ateliê improvisado na lavanderia, eu tenho uma lâmpada que eu coloquei mais próxima assim, pra ficar mais claro, né? Mas minha filha tá
fazendo os artesanatos dela lá. Aí eu vim aqui pra cozinha, pra mesa da cozinha. Mas eu espero que dê aí pra vocês verem certinho. Certo, gente? Feito isso, agora a gente vai, né, pintar aqui agora esse ursinho, porque ele estava mais por baixo. Eu vou pintar ele primeiro, tá bom? Bom, gente, pra esse ursinho, eu vou fazer um ursinho mais básico. Porque eu quero fazer essas peças aqui do kit, eu quero que seja algo assim, sem muito detalhes, algo mais básico pra mim poder terminar logo, sem muito detalhezinhos. Que esse kit que eu vou fazer vai ser uma fralda grande e 2 fraldas de boca, que eu vou estar fazendo nesse kit. Então, aqui ficou um cantinho aqui pra preencher ainda, eu havia esquecido. Aqui, ó, entre as perninhas do ursinho, eu esqueci de pintar, e ali entre o menino e o ursinho. Aqui também tem um pedacinho que até acabei borrando ali a calça, mas não tem problema, depois a gente passa a tinta por cima que não tem problema. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas são tintas da Acrylex, tá? Que eu utilizo. São as melhores que eu acho, assim, pra poder a gente estar pintando. Vou aqui com o meu pincelzinho 8 da Condor, até tem que comprar outro. Olha, o bichinho já tá gasto. Mas quando eles estão gastos assim, fica até melhor pra gente pintar, né? Eu gosto. Mas chega um ponto que tem que trocar, né? Então, eu venho aqui, ó, vou fazer o preenchimento com marfim, tá? Essa cor que eu estou utilizando. Se você não tiver o marfim, também dá pra você fazer a misturinha, tá bom? Pega aí um amarelo que você tenha mais escuro, faz um amarelo mais clarinho, não vai ficar igual esse. De preferência, se for o ocre que você tiver assim, você dá pra fazer. Ou pega também a cor palha. Se você tiver, pode substituir, vai ficar mais clarinho, lógico, vai dar diferença, mas dá de substituir. Através de misturinhas ou pela cor palha, tá? Preencho ele, como é um desenho pequeno, eu vou preencher todo o ursinho já de uma vez. E depois eu venho fazendo a sombra. Mas, pra você que é iniciante, vai fazendo por partes, tá? Faz primeiro uma parte, depois faz outra. Tipo, preenche assim o corpinho dele primeiro. E vem fazendo as sombras, luz. E depois que você fazer isso, você vai fazendo as outras partes, tá bom? Vai fazendo gradativamente, que daí você não se perde no risco. Aqui esse risco eu fiz um pouquinho mais forte hoje. Geralmente eu faço o risco mais clarinho, mas é um carbono novo, mesmo eu controlando ali a pressão da mão na hora de passar o risco, ainda ficou mais forte. Eu vou dar um zoom pra ficar mais perto pra vocês verem. Espero que não fique granulada a imagem. Passe sempre, gente, a tinta em cima do risco aqui, tá bom? Pra dar um melhor acabamento. Onde tem um risco aqui, você passa a tinta. Preenchi. Eu até esqueci você vai utilizar também a cor branca. Peguei aqui o branco. Se vocês ouvirem barulho aí, são meus meninos. Eu vou pegar um pincel menor, esse aqui é o número 4 da Condor. Vou pegar ele pra estar fazendo agora a sombra.
Eu pego, ó, tinta, cantinho de pincel, ó, crioulo, tá? Que eu tô utilizando e vou preenchendo, passando, fazendo a sombra. Então, a formiguinha aqui, que ela insiste em andar aqui em cima. Vai pegando a tinta de cantinho de pincel. E vou aqui fazendo a sombra, curvinha do bracinho. Vai acompanhando o risco aqui também. Eu vou fazer, ó, em formato de uma vírgula, assim, ó. Esse movimento sem pegar na parte aqui da linha. Eu vou fazer um pouquinho pra dentro, pra ter essa iluminação aqui, tá? É muito importante fazer a sombra, a luz, fazer as etapas certinho pra dar um efeito de profundidade no desenho, tá? Eu passo aqui dentro da mãozinha, da patinha do ursinho. Esse aqui é um ursinho bem básico, assim. Eu gosto muito dessa cor de ursinho. Às vezes que eu faço um mais marronzinho, porém eu gosto de como fica nessas cores aqui, o ursinho. Aí vem tudo que tiver por baixo, vai sombra, tá, gente? Você faz a sombra onde você vê, onde tem dobrinhas. E que tá assim, mais escondido, você vai fazendo alguns pontos de sombra. Sempre analise a sua pintura, o seu desenho, vai observando e colocando a sombra onde você acha que precisa, tá? Aqui eu vou fazer a sombra tudo primeiro. E depois que eu venho fazendo os pontos de luz com o branco. É um desenho pequeno. Então, dá pra gente trabalhar assim. Agora, se fosse um desenho maior, eu iria fazendo por partes. Porque seca, né? Aí fica ruim pra gente trabalhar com a tinta. Aqui também, ó, em volta do focinho. Aí eu já vou dar uma puxadinha aqui, ó. Nessa parte aqui ele tá de perfil, né? Então, aqui a gente vai fazer uma sombra, puxar com o sujinho que tá no pincel, só. Tô com a minha tremedeira atacada hoje, mas não tem problema, a gente pinta assim mesmo. A videoaula desse desenho vai ser completa, tá? Porém, eu vou gravando as etapas e vou colocando no canal, porque meu celular está com pouca memória, mesmo eu apagando algumas coisas dele, mesmo assim está com a memória cheia. Agora eu venho com o branco, o mesmo pincel, e vou fazendo os pontos de luz. Aqui, opa, virei o pincel do lado contrário, acontece. Aqui eu faço aqui, ó, um ponto de luz. Dentro aqui da orelhinha, um pouquinho aqui. É um desenho pequenininho, aí fica meio complicado de trabalhar, mas pega um pincel menor que dá certo, tá? Aqui no focinho, eu vou passar branco também, que eu esqueci de fazer a sombra aqui, ó, perto do narizinho dele aqui. Mas pega um pouquinho aí, marca aí ó, o narizinho e a boquinha. Aqui tem o olhinho também, né? Vou marcar aqui o lugar e a sobrancelha. Aqui logo abaixo da patinha dele, que é essa patinha, eu vou colocar também um pouquinho de sombra.
E agora continue aqui fazendo os pontos de luz. Se ficar alguma dúvida, gente, vocês podem deixar nos comentários. Pronto. O ponto de luz vai ser só esse mesmo. Por enquanto, né? Essa é só a primeira etapa. Eu vou aguardar a secagem e agora vamos dar continuidade no restante do desenho. Já vamos preencher aqui esse lacinho. Deixa eu ver aqui a cor que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a cor hortênsia. E o azul marinho. Eu vou pegar aqui um pincelzinho menor também. Só um instante que eu já vou pegar aqui. Peguei aqui um pincel menor. Esse aqui é o número 2, também da Condor. Vou preencher aqui com hortênsia. Você pode pegar também um azul que você, clarinho que você queira aí. Essa tinta minha tá um pouquinho espessa. O ideal é ela estar mais molinha, que fica melhor pra você espalhar aqui no desenho. Mas vai assim mesmo. Mas é bom trabalhar sempre com a tinta diluída, tá? Facilita mais o trabalho. Preenchi. Agora venho aqui, ó, com o azul marinho. O meu tá bem ralinho. E vou fazer aqui as sombras. Vem com cantinho de pincel também. Dá umas leves batidinhas. Só com o sujinho do pincel já dá de preencher. Olha só. Só com o sujinho do pincel. Aí vai espalhando, se mesclando. Vou também fazer aqui uns detalhezinhos na pontinha dele aqui também. Só pra dar um efeito. Agora pego o branco e vou fazer aqui, ó, nessa lateralzinha dele aqui, o ponto de luz. Eu peguei bastante, mas a gente vai espalhar aqui ainda. E o tecido vai absorver bem essa tinta também, depois vai ficar bem clarinho. Tem que diluir esse branco meu também. E assim vai ficar o lacinho, um lacinho bem pequenininho. Bom, gente, agora a gente vai fazer a pelezinha desse bebê. Eu vou fazer a pelezinha que eu sempre faço mesmo, que é na cor clara, pele clara. Vamos pegar aqui, ó, essa aqui é uma misturinha que eu utilizo, como eu já falei em outros vídeos. Vou preencher essa misturinha aqui, que eu faço com branco, amarelo pêssego, um pouquinho de camurça. Aí deixo nesse tom clarinho. Mas se você tiver dificuldade de fazer a misturinha, você pode estar utilizando o salmão bebê, tá? Que vai ficar bem próximo no resultado. Mas eu já tentei usar o salmão bebê, não consigo usar mais aí, porque eu já acostumei com a misturinha. Pra mim não fica a mesma coisa. Mas o salmão bebê é uma ótima opção pra você que tá iniciando, não quer mexer com esse negócio de fazer misturinha. Aí eu
Aí você compra o salmão bebê e utiliza no lugar pra fazer a pele, tá? Mas se vocês, pra quem quiser aprender a misturinha, se quiser, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo ensinando como que eu faço. Então, aqui eu preencho, né? Tudo, eu tô com um pincel menor, né? O pincel 4 da Condor. Como vocês observam, não dá de ver a marcação do olho. Pra você que é iniciante, não faz isso que eu fiz, né? De passar tinta em cima do olho e do narizinho. Deixa sem passar a tinta e depois faz por último, tá? Mas eu já tenho costume de fazer isso. Então, se você é iniciante, vai preenchendo aos poucos. Aos poucos, né? Tô falando errado. Agora o pincel número 2, menorzinho, eu peguei ele com o pêssego. Esse pêssego também, essa cor pêssego não é original, de como ela vem. Eu coloco um pouquinho de camurça dentro da cor camurça e fecho um pouco o tom. Aí vem aqui de cantinho de pincel também fazendo sombra, que é o próximo ao cabelo. Agora a gente vai fazer aqui a marcação do olho, do olhinho, que é aqui assim. Aqui também é o outro, né? Fazendo esse movimento de cantinho de pincel, vou depositando a tinta aqui, ó. E deslizando o pincel. Fazendo o contorno do olho. No caso de vocês aí, que é iniciante, que tem dificuldade de fazer isso, perder o risco, faz isso, né? Mas sem preencher o olhinho, vai ser melhor. Bem aqui assim, é o narizinho, né? Deixa mais abaixo, peraí. Narizinho. Faço esse movimento de vírgula em cima, a sombra. E aqui embaixo, assim. Depois eu venho aqui e faço a abinha. Só uma sombrinha com o sujinho do pincel. E aqui assim é a boca, né? Vou fazer só a marcação de onde é a boca. Depois a gente arruma isso aqui. Parece que vai dar tudo errado, né? Mas vai dar certo. Aqui a sombra. Ficou bem estranho, né? Mas confia no processo que vai dar certo. Aqui eu vou tirar um pouco que eu subi demais aqui, pegar a cor da base e pintar aqui. E apagar o que eu fiz. Arrumando o narizinho. Aqui por dentro da orelhinha também vou fazer uma sombra no topo. Vou fazer aqui a marcação da sobrancelha. Vou aproveitar e fazer. E agora aqui, ó, a bochecha. Esse movimento aqui, ó, de vírgula. Aqui também. Essa sombra aqui vai dar volume na bochechinha. Aqui também vou fazer a sombra aqui na mão, por cima. E vou fazer aqui uma marcação dos dedinhos, mais ou menos, pra mim não me perder. Sombra aqui, ó, tem um pedacinho do pescoço dele aparecendo aqui. E aqui. Vamos reforçar aqui, ó, é nesse movimento aqui a bochecha. Vou dar mais um retoquezinho aqui na boca. Aqui nesse cantinho desse olho aqui. E agora eu venho com a cor palha, vou fazer o ponto de luz. Formando como fosse um triângulo, tá?
E mescla bem. E aqui eu vou fazer um pontinho de luz acima do narizinho. E aqui também na bochecha. Aqui eu esqueci de fazer a marcação de sombra aqui, ó. Bem pequenininha aqui, ó. Que é o... essa cara. Vou vir aqui na boca, por cima da boca, né? Entre boca e nariz. Coloca no rumo, tá? E agora eu vou continuar aqui, fazendo ponto de luz. Na bochecha. Bem pouquinho. E aqui abaixo no queixinho. Aqui também um pouquinho aqui. Só o sujinho do pincel. No rostinho. Também vou fazer o mesmo aqui, ó. Os dedinhos. Vamos marcar aqui os dedinhos. Faz as marcações. Aí limpa o pincel no pano e vem aqui esfumando. É um desenho bem pequeno, aí é mais complicado de fazer os dedinhos, mas dá certo. E é complicado também trabalhar luz e sombra num desenho muito pequeno. Mas confia no processo que vai dar certo. Preencher aqui essa outra mãozinha. Vou pegar aqui, ó, o pêssego meu que eu tenho aqui, né? Que eu fechei a cor, vou fazer a sombra aqui próximo à manga da blusinha dele. E vem aqui também nos dedinhos. Fazendo isso. Fazer também com as cobrinhas aqui, ó, na mão. Quase não dá pra ver, né, gente? Aqui assim tem umas cobrinhas. Agora palha pra fazer a luz. Depois a gente vai vir reforçando esse aqui, né? Deixa eu dar uma apertadinha aqui que eu exagerei aqui na marcação na boca aqui. Pintura é isso, você vai analisando, ver se não ficou bom, vai consertando. Enquanto estiver úmido, dá pra consertar tranquilo, mas depois que seca é um pouquinho mais difícil, mas também dá. Dá uma apagadinha aqui um pouquinho. Feito isso, agora a gente vai pra roupinha, vamos deixar aqui, né, secando agora. Vou deixar esse palha aqui, na verdade, pra nós preencher o cabelinho. Vamos fazer ele já de uma vez. Eu vou fazer uma cor diferente. Um pouco diferente do que eu sempre faço. Eu vou utilizar aqui um castanho claro. Pra sombra, deixa eu ver. Vou usar o marrom mesmo. Vou pegar esse pincel cristal mesmo, ele é menorzinho, mas vai dar mais firmeza pra me preencher. Vou pegar aqui o castanho claro. Vai ser a base. E vou preencher aqui. Tá grosso, eu vou diluir aqui um pouco. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem bem no cabelinho. Coloquei aqui um pouco de água na tampinha mesmo, gente. Se vocês preferirem, pode diluir no potinho também todo, que fica melhor. Mas aqui eu vou só diluir o que eu preciso. Diluir, ó, fica bem melhor pra espalhar. E fica também uma pintura mais leve também, mais delicada. Quando a gente faz isso. Quando a tinta fica muito grossa, a pintura fica tipo um plástico. Preenche tudo. Eu puxo aqui.
Pra luz eu vou utilizar aqui o palha, ó, seguindo o desenho aqui que eu quero pro cabelo. Vou depositando e vou trabalhando com o pincel em pé, simulando alguns fios já. Aqui é a mesma coisa, só onde tem luz. Um pouquinho na franjinha dele. Aqui essa parte tá mais sombreada, então aqui eu não vou puxar. Vou deixar só aqui, ó, mas nessa parte do topo mesmo. Agora eu vou pegar aqui o marrom, de cantinho de pincel também, tá, gente? Eu tô pintando um pouco mais rápido pra tentar deixar esse vídeo um pouco mais curto. Mas é difícil não ficar longo um vídeo, porque é o passo a passo completo, né? E tá na velocidade aqui que eu pinto mesmo normal. E uma pintura numa fralda dessa demora. Eu mesmo, dependendo do desenho, é 3 a 4 horas só pra fazer uma fralda, que eu sou faço mais devagar e sou mais detalhista também, sabe? Eu tenho o tempo de secagem, né? Quando eu vou fazer bastante, eu já vou primeiro eu só preencho. Pego uma quantidade assim, vou só fazendo preenchimento e deixo ela secar. Aí no outro dia eu venho e fazendo segunda sombra, os retoques, né? Contorno. Aqui, gente, ó, com o marrom também, essa parte tá mais sombreada, né? Mais escondidinho, eu vou sombrear bem com o marrom. E aqui na franjinha aqui eu puxo um pouquinho aqui, ó, na franjinha só. E com a mão leve vou trabalhando assim, ó, pra simular alguns fios. Lembrando que depois da secagem, né, a gente vai vir aqui reforçar essa sombra, a luz, tá? Prontinho. Faltou aqui. Detalhezinho aqui. Prontinho o cabelinho, gente. A base, né, na verdade, do cabelinho. Gente, agora a gente vai fazer a camiseta, né, a camisa aqui dele. Hoje vamos testar uma cor diferente, tá? Uns tons diferentes. Vamos ver se vai dar certo aqui junto com vocês. Vou estar fazendo um teste. Eu peguei aqui a cor areia pra preencher essa camisa. Eu nem mostrei, né? Eu ia mostrar no início do vídeo o barradinho que eu vou colocar nessas fraldas, porque eu já fiz eles, né? Costurei os barradinhos, comecei por eles e costurei as fraldas, né? Já dei um adiantamento nas fraldas. Aí eu sempre, é até uma dica pra vocês, quando vocês forem fazer uma pintura, ficarem na dúvida qual cor utilizar, pega o barradinho, né, o tecido que vocês vão utilizar para fazer o barrado, se baseia nele, né, a cor principal da roupa. Qual vai ser a cor principal que você vai utilizar? Pega o barradinho, né, você vai colocar nessa fralda e faz uma peça da roupa, né, na cor desse barrado, se baseia por ele, tá bom? Na paleta de cores, aí você vai vendo as cores que vai combinando. Uma dica também é ir lá no Pinterest, pesquisar algumas paletas de cores também. Eu faço isso de vez em quando. Quando eu vou fazer assim, quando a cliente não é pra cliente, sabe? Sob encomenda, na verdade, né? Quando não é sob encomenda, eu faço isso. Eu vou mostrar aqui o barradinho que eu vou utilizar. Eu vou usar esse aqui, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui só pra vocês verem ele inteiro. Esse é o barrado, ó, que eu já fiz. Vou utilizar ele, ó. Tem cinza, tons de cinza, branco e azul. Azul marinho. Eu vou estar utilizando ele. Então, as cores... Deixa eu colocar aqui de novo o zoom. As cores que eu vou utilizar é baseado nele, né?
Aí vou pegando algumas cores que combinam. Mas esse aqui vai ser um teste. Eu peguei aqui, passei o areia, né, como base, e vou utilizar o caqui pra fazer a sombra. Vamos ver se vai dar certo. Se vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Veremos. Como não é sob encomenda, então eu posso aqui testar alguns tons diferenciados. Espero que as mamães gostem, né, dessa opção. Aí vem aqui fazendo sombra, né, na marcação do desenho, ungindo o ovo. Vai fazendo aos poucos, se você é iniciante, vai fazendo parte por parte, tá? Pra não perder o risco, você não se perder no risco, tá bom? Porque para o seu trabalho ficar bem feito, o peso aqui de acompanhar o risco é grande. Eu tenho um grande peso, na verdade, né? Um risco bem feito, acompanhar bem o risco, o desenho, para não ficar deformado, sabe? Senão fica aquele desenho torto. Então, se você não tem muita prática, pega, né, vai fazendo aos poucos, não vai tacando tinta em tudo, depois você se perde no risco, aí você vai ficar chateada porque não ficou um resultado legal do jeito que você queria. No início não fica, né, não fica legal. Qualquer hora dessa eu vou mostrar pra vocês, tentar mostrar, colocar uma foto das minhas primeiras pinturas de bebezinho que eu fiz. Ficaram bem estranhas. Hoje eu olho as fotos, que eu só tenho as fotos agora, né? Que eu fiz pro meu filho, né? Isso há 7 anos atrás. Fiz umas fraldas, assim, pintando. Comecei, né? Pintar fralda, assim. Pesquisei alguns vídeos no YouTube. Vou pegar aqui o branco e fazer a luz agora, gente. Pesquisei alguns vídeos no YouTube e fui tentar fazer. Encontrei até a Márcia Sueli, né? Foi quando eu encontrei o canal dela e consegui essas apostilas e fui fazer pro meu filho. E não ficaram lá um bom resultado, né? Porque eu pintava panos de prato. Havia pintado alguma outra fralda pra minha filha, que ela tem 13 anos, mas de bichinhos, né? Pintei uma menininha, naquela época comprava revista. Isso lá em 2012, na verdade. Que ela é de 2013, ela é de janeiro de 2013, em 2012. Eu tinha 17 anos. Vi no mercado algumas revistas e falei, não, vou tentar, porque eu pintava pano de prato, né, nessa época. Falei, vou tentar, e não tinha noção nenhuma, assim, de diluição de tinta, não tinha nada, não tinha acesso à internet naquela época. Me virei, fiz algumas fraldinhas, aí as pessoas, né, gostaram, minha cunhada, na verdade, gostou, a irmã dela também gostou, andou encomendando algumas para dar de presente, mas não fui pra frente, né, só na gestação do meu filho é que eu invoquei mais, assim, com esse universo de pinturas em fraldas, me apaixonei daí, depois disso. Então aqui eu fiz né, ó, deu certo, areia, sombra com caqui e luz com branco. Agora a gente vai pra o macacão. Daí o macacão vai ser a cor principal, que vai ser azul, né? Vou fazer esse macacão azul. Poderia ser o branquinho também, mas eu quero fazer azul. Vou pegar aqui no azul marinho. Vamos lá, gente, de uma pausazinha aqui, mas já voltei. Vamos pegar a cor azul marinho. O meu precisando dar um jeito de comprar outro. Fui na papelaria semana passada e não lembrei. Mas sigamos com ele esse mesmo. E aqui é a cor berinjela, tá? Pra fazer a sombra. Vamos pegar aqui meu pincel. Vamos com ele mesmo, com número 2. É um desenho pequeno, vai dar de preencher. Agora esse daqui eu vou fazer por partes, gente, ó. Pra mim não perder, não me perder aqui na pintura, porque é cor escura.
Vou pintar aqui primeiro a perninha de trás, aqui é a calça do bebê. Aqui, ó, nessa parte aqui, deixa eu ver. Nessa partezinha aqui, ó, nesse espacinho, é o sapatinho, tá? Então, ali você não passa o azul, não. Caso vocês estejam fazendo esse mesmo desenho que eu. Preenchi, vou pegar aqui o branco. E vou fazer aqui, ó, ponto de luz. Com o pincel sujinho mesmo. Sujo do azul. E vou mesclar aqui. Feito isso, lavo meu pincel. Vou pegar agora a cor berinjela. E venho fazendo... Ai, meu Deus, não sequei direito. Tomem cuidado não secar o pincel direito, senão acontece isso aqui, ó, que aconteceu comigo. Mas ainda bem que foi pra dentro onde eu vou pintar ainda. Imagina se fosse pra fora. Mas enfim, deposito aqui o berinjela. Vou reforçar essa sombra. O meu azul marinho ele tá bem líquido. Então vou colocar bem no centro e depois eu espalhando aqui. Porque ele líquido assim corre o risco de manchar a pintura aonde eu já fiz. Mas enfim, vou fazendo, né, aqui, ó. Respeitando os limites com cuidado para não borrar onde eu já fiz. Porque pela lógica da parte ir pintando onde tá mais escondidinho por baixo, era para mim ter feito esse macacão primeiro, né? Pra depois pintar essa mãozinha, mas eu nem me atentei a isso. Mas vai dar certo. Deixa eu fazer assim também. Só ir com calma, com o pincel menorzinho, fazendo aqui, ó, em volta dos dedinhos, que dá certo. Vou já pegar minha cor berinjela e já vou reforçar essa sombra aqui entre os dedinhos, com cuidado, né? Acabei indo um pouco pra cima do dedinho, mas quando tiver seco eu arrumo aquilo ali. Vamos seguir aqui com a pintura, que vai dar certo. Gente, quem quiser me acompanhar no Instagram, tá? O Instagram é artes, com T mudo, S, ponto Janete. Eu vou deixar escrito na descrição. Eu ainda não consigo colocar link, porque meu canal ainda é novo, né? Tem poucos inscritos, não atingi lá ainda, né, a quantidade de pessoas necessária, né? Aí eu não consigo ainda compartilhar link com vocês e deixar link na descrição. Espero que o canal cresça, né? Vou tentar vir com mais frequência, mas precisei focar nos estudos aqui para fazer uma prova no concurso. Aí não postei já há alguns dias, né? Já não posto, na verdade. Eu estou gravando esse, vou aproveitar para fazer esse kit e vou... Fiz cagada. Conversando, por isso que é bom a gente pintar quietinho. Quando a gente tá gravando, tem que estar falando, né? A gente perde a concentração, mas enfim. Depois eu arrumo. Vou aqui pegando, trabalhando sempre, berinjela, né? A cor berinjela e fazendo a sombra junto. Pego aqui a cor branca, vou tirar o excesso. Com o pincel sujo mesmo, já venho fazendo os pontos de luz que eu quero. E assim vou fazendo. Aqui eu quero uma luz, então eu misturo aqui. Tava sujo de branco, né? Eu já vou pegando um azul marinho e trabalhando aqui junto, mesclando tudo. E como eu estava falando, eu vou estar fazendo um kit completo. Estou pensando em fazer um kit com desenhos diferentes, seguindo a mesma paleta de cores. Venho trazendo aqui para vocês. Vou me decidir certo o que eu vou fazer. Aí, conforme eu for fazendo, eu vou gravando e subindo aqui pro canal para vocês, tá bom? E me falem aí, vocês gostam de vídeo mais curto, só com diquinhas isoladas, assim, de alguma coisa isolada, ou gosta do passo a passo completo?
falam aí que de acordo com o que vocês gostarem, aí eu vou trazendo pra vocês. E assim eu vou fazer, gente. Eu vou preencher aqui o resto dessa calça. Vem trabalhando, ó, sempre, ó, o azul marinho, preenchendo, fazendo a sombra com berinjela nas partes com mais sombra. E depois vem com o branco fazendo os pontos de iluminação. Mesclando bem as cores, né? E vai seguindo esse padrão. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou terminar de preencher, tá? E já volto com vocês. Gente, eu tava aqui pintando, né? Aí nessa parte que eu decidi gravar, pra mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Aqui vai ser luz e aqui também. Aí o que eu faço? Eu venho pintando aqui, ó, passando o azul marinho no meio, né? E vem só com o sujinho do pincel assim, sem tampar muito, vem já espalhando a tinta aqui. Pra não ficar muito marcado, né? Vem aqui espalhando um pouquinho desse azul. Agora pego o branco. Poderia ser aqui também substituir esse branco pelo azul bebê, tranquilamente. Às vezes eu uso ele. Aí venho aqui, ó, com o branco, um pouco de azul marinho, pra não ficar muito forte, só esse branco aqui, gritando aqui nesse desenho. Aí eu venho fazendo aqui, ó, esse contorno aqui do risco, onde eu já havia demarcado, né, na hora que eu pintei aqui. E venho fazendo esse detalhe aqui da calça. Cantinho de pincel e depois vem mesclando. Desculpa balançar aí, porque eu, às vezes balança aqui na mesa. Agora eu vou pegar um pouquinho daqui do berinjela e vou dar uma sombreada aqui, ó. Essa base, limpo o pincel excesso e venho puxando pra cá. Aqui nesse cantinho também vou reforçar aqui. E agora eu venho pintando a alcinha, né, desse macacão, com calma. Se vocês se sentiram melhor em pegar um pincel menor, eu vou fazer aqui com esse mesmo. Venho fazendo essa alcinha. Vou fazer a sombra aqui, ó, nessa dobrinha da alça, bem pouquinho, só um pinguinho aqui. Eu venho pegando aqui, ó, fazendo um sombreado, bem de leve. Agora eu pego o branco, um pouquinho só, faço aqui a voltinha aqui, ó, dessa alcinha. E vou dar uma puxadinha pra cima e dar uma clareada. E aqui aproveito só sujando o pincel mesmo. E fica assim. Dessa forma, gente. A imagem tá granulada, mas tomara que dê pra vocês entenderem. Agora eu vou fazer esse sapatinho. Vou fazer ele também bem basicão. Quero algo mais simples hoje. Vou pegar a cor rústico pra fazer esse sapato. O mesmo pincelzinho número 2. Vou vir aqui, ó, preencher esse cantinho e já puxo pro outro pezinho também. E já vou preenchendo tudo. Quero um sapato bem simples hoje fazer. E aqui, ó, vou preencher todo o sapatinho.
Preenchi, pego o branco. Tiro o excesso ali, né? Peguei muito. E venho agora fazendo a marcação do pezinho que tá na frente. Aqui, vou fazer o detalhezinho que tinha aqui, ó. Um risco. E vou fazer uma luz aqui nesse meiozinho aqui. Eu vou fazer também aqui a parte da sola aqui também. Eu faço o detalhezinho aqui da solinha também com branco. E só, gente. Agora eu vou deixar secar esse desenho para dar continuidade na pintura, tá bom? E assim fica, a gente vai aguardar agora a secagem total para depois a gente vir finalizar, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo pra gente estar finalizando esse lindo desenho aqui, tá bom? Se alguém de vocês quiserem esse risco, me chama lá no Instagram que eu vou deixar aí na descrição, que eu envio pra vocês, tá? Ou vai lá no Instagram da Marcia Sueli, né? Pesquisa, também no Pinterest tem também esse risco, tá? É gratuito que ela disponibiliza, né? É gratuito, não tem problema, ela libera lá pra gente, assim, poder estar pintando, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!